Olha, eu já dei aulas de programação para muita gente, não só em cursos online como esse, mas também em faculdades presenciais, em cursos livres presenciais, né? Ah, vem aqui, dá um curso de Python e tal. E também para colegas, né, na graduação e na pós-graduação. E esse vídeo, essa aula especificamente, é consequência de algo que eu notei ao longo desses anos, que algumas pessoas sentiam dificuldade em diferenciar uma função de um programa. Principalmente, né, pela forma como eu ensino, em que a gente vem escrevendo, né, resolvendo problemas sem funções, e aí no momento que eu apresento a função, a pessoa fica, tá, legal, mas qual que é a diferença disso para um programa? Por que eu deveria escrever funções agora e não deveria escrever da forma como eu já vinha, né, resolvendo os problemas? Então nessa aula eu vou explicar e exemplificar essa diferença, para que você não tenha nenhuma dúvida. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. Na última aula do curso Python do Jeito Certo 2.0, eu te expliquei o que é uma função, te mostrei como que algumas das instruções que a gente já vinha utilizando eram funções, e também como que você pode definir, né, escrever as suas próprias funções. Né? E a gente falou sobre parâmetros, argumentos, sobre retorno, todas essas coisas. Né? E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, vendo inclusive na prática uma vantagem de utilizar funções para modularizar, né, para organizar o nosso código. Então aqui no Visual Studio Code eu já criei um novo arquivo que eu chamei de respondetriângulo.py, onde tem apenas a definição dessa função triângulo válido, que tem 3 parâmetros, A, B e C. Então essa aqui é a resposta do desafio que eu deixei no final da última aula, né, de você implementar uma função que recebe 3 valores numéricos e responde se eles formam um triângulo ou não. Essa é a solução que eu expliquei para o pessoal que está matriculado no curso. E aí repare o seguinte, essa função ela retorna apenas true ou false. Então ela retorna false quando você tem 3 lados que não formam um triângulo, por exemplo, lados que têm valores negativos ou zero, e ela retorna true quando você tem 3 lados, né, 3 valores numéricos que de fato poderiam formar um triângulo. Né? E durante a resolução desse exercício eu comentei que às vezes o iniciante ele tem o ímpeto de colocar o print aqui dentro da função, né, ao invés de retornar um valor, porque a gente está habituado a dar respostas dessa maneira quando a gente está começando a programar. Né? Mas eu quero mudar um pouco, né, o paradigma aí dentro da sua mente para você pensar em funções que retornam valores e deixar essa parte da exibição a cargo do programa que utiliza a função. Então se a gente quisesse fazer aqui um programa que utiliza a função triângulo válido para responder no terminal se um triângulo é válido ou não, a gente poderia simplesmente, né, assumindo que existe essa função, então vou até aqui clicar ó, nesse setinha aqui do lado do 1, tá vendo a setinha para baixo, para colapsar? Cliquei, pronto, você pode assumir que de repente já existia até aí na linguagem Python, assim como existem as funções print, input, etc., existia a função triângulo válido. E agora a gente vai escrever um programa que responde se um triângulo é válido ou não ali no terminal. Então a gente vai receber 3 valores, tá? Eu posso botar aqui, ó, A igual a input, digite um valor de lado. E aí eu vou converter isso aqui de repente para float. E eu vou fazer a mesma coisa para o B e para o C. Então, B está aqui, C está aqui. Tá? Se quiser, você pode botar isso dentro de um for, né? Fazer coisas desse tipo. Você poderia até botar assim, digite o valor do primeiro lado, digite o valor do segundo lado, né? Fazendo uma interação. Fica aí a cargo de você que está praticando resolver esse probleminha. E agora que eu tenho os 3 lados, eu vou fazer o seguinte. Se triângulo válido, A, B, C, print A, B e C formam um triângulo válido. Não esquecer de botar o Fzinho aqui na frente para que eles sejam interpretados realmente como variáveis. Caso contrário, eu vou responder algo parecido, só que acrescentando não. Né? Não formam um triângulo válido. Beleza? Então, a gente executa isso aqui, pede para digitar um valor de lado, vou digitar aqui 3, outro 4, 5. E ele diz pra gente que 3, 4 e 5 formam um triângulo válido. De fato, né, um triângulo pitagórico, inclusive é um triângulo retângulo. E agora se eu executar de novo e trocar aqui o 3 por 10, 10, 4 e 5, agora eu não tenho um triângulo válido, porque 10, né, um dos lados, é maior do que a soma dos outros dois. Então, beleza. Essa função a gente sabia que estava funcionando, e a gente fez um programa que simplesmente exibe as coisas dessa maneira, tá? Agora, qual que é a vantagem de eu fazer isso ao invés de simplesmente ter o código ali? Digamos que eu preciso
dessa rotina, dessa capacidade de avaliar se um triângulo é válido ou não, em um outro contexto, né? Por exemplo, isso poderia fazer parte de uma aplicação de computação gráfica que está processando triângulos ali, né? Você deve saber que os bonequinhos ali de computação gráfica que a gente vê, o Kratos do God of War, ou qualquer outro personagem de um jogo que você goste, eles são aproximados ali por uma malha, né? Um conjunto de triângulos. Inclusive, quando a gente não tinha capacidade de renderizar tantos triângulos assim, para as coisas ficarem tão suaves, né? As coisas eram bem quadradonas, né? Lá na época do PlayStation 1 e tal. Então, poderia ser parte de um programa como esse, a rotina de verificar se um triângulo é válido ou não. Ou você poderia receber esses dados não pelo terminal, mas por uma outra fonte. De repente, você acessou da internet, ou, como a gente já aprendeu aqui, você tem um arquivo que tem isso, né? Então, vamos fazer um segundo programa que utiliza essa função triângulo válido, mas dessa vez, ao invés da gente receber os dados pelo terminal e exibir no terminal, a gente vai receber de um arquivo e vai escrever em um arquivo. Então eu tenho aqui um outro arquivo que eu chamei de escreve triângulo, que ele basicamente é o que a gente tinha no começo do outro, né? Apenas a função triângulo válido, tá? E dessa vez a gente quer ler os dados dessa pastinha aqui, ó, data lados.txt, tá? Então eu tenho esse arquivo de texto, lados.txt, que tem os lados de alguns triângulos, quer dizer, tem valores numéricos que a gente vai verificar se podem formar um triângulo ou não. Em cada linha a gente tem 3 valores. E a gente pode abrir esse arquivo para leitura, processar cada uma dessas linhas e escrever um novo arquivo que vai dizer, olha, esses 3 da primeira linha, sim, podem formar um triângulo. Na segunda linha? Não. Na terceira linha? Sim, algo desse tipo, certo? Então a gente vai fazer esse tipo de avaliação. Vamos lá. Então agora a gente quer abrir o arquivo lá data/lados.txt para leitura, certo? Como chamar aqui de arc essa variável. E aí eu vou usar a função aqui, ó, arc.readLines para ter todas as linhas do arquivo. Tá? Então, vou chamar aqui, ó, linhas igual a arc.readLines, beleza? Usando aqui o if, né, que eu te expliquei lá na aula sobre leitura e escrita de arquivos, né? Assim a gente não vai precisar se preocupar em fechar o arquivo quando sair do escopo aqui do if, tudo bem? Então essa variável linhas é uma lista em que cada elemento da lista é uma linha lá do arquivo. Vou até mostrar para você, não precisa só acreditar em mim, né? Embora seja legal você ir praticando e podendo fazer os seus próprios testes. Então a primeira linha aqui, ó, 345, no final esse /n, que é o caractere de quebra de linha, né? E aí a gente passa para a segunda e assim vai, tá? Então para processar isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, para cada linha em linhas, a gente vai primeiro rodar um strip para tirar aquele espaço que fica lá no final, né? Lembra que o strip, eu te mostrei na aula lá sobre processamento de strings, que ele vai tirar espaços extras que estão na frente e atrás também da string, né? Então aqui a gente some com aquele /n de quebra de linha e também vou fazer um split, que por padrão, né, quando a gente não passa nenhum argumento, agora você já tem o nome correto, né, na terminologia de funções, quando a gente não passa nenhum argumento aqui dentro do parênteses de split, ele vai quebrar a string nos espaços em branco. Então dessa forma, o resultado disso aqui vai ser uma lista que tem 3 valores, né? Porque a gente está esperando, olhando aqui por padrão desse arquivo, que ele vai quebrar aqui, ele vai ter o 3 e o 4, e a gente vai quebrar aqui e vai ter o 5 também, né? Com essa quebra de linha removida. Só que eles vão estar no tipo de dado de string, a gente quer converter eles para float, né? Alguma coisa que a gente possa operar na função que valida o triângulo, tudo bem? Então, aqui a gente tem partes igual a isso, e a gente pode processar cada elemento nessa lista para convertê-los para um número, né? Então, for i in range len partes i, começando lá do 0, vai ser igual a float partes i, tá bom? Então, convertemos cada um deles ali, né? Vou botar até aqui como comentário, convertendo cada parte para float. E agora a gente pode passar isso como argumento para a função que valida triângulo, né? Então, ó, resposta é igual a triângulo válido, partes 0, 1 e 2, beleza?
Então aqui a gente tem a resposta para uma linha específica que a gente está aqui iterando, tá? A gente poderia ter aqui uma variável respostas, que é uma lista onde a gente vai colocando todas as respostas. Ó, append a resposta específica dessa linha, tudo bem? E a gente inclusive pode notar que depois de ler as linhas, eu não preciso estar aqui dentro do if, eu posso fechar o arquivo, né? Então eu abri o arquivo para leitura, acabei de ler todas as linhas e tudo bem, já tenho esses dados, posso fazer esse processamento. No final aqui, ó, acabou o escopo do for, eu tenho todas as respostas em uma lista, tudo bem? Vou exibir aqui, ó, true, false, true, true. Vamos até olhar para ver se faz sentido. Olha isso aqui. Olha que curioso, né? A soma dá exatamente igual aqui, ó. 1 mais 7 é igual a 8, né? E aí ele marcou como true, tudo bem. Né? A condição é que nenhum lado poderia ser maior do que a soma dos outros dois, né? Pode ser igual. E aí, para finalizar, basta a gente escrever um novo arquivo de texto que tem essas respostas colocando nas linhas correspondentes. Então, ao invés de dar esse print em respostas aqui, a gente pede para abrir um novo arquivo de texto, que eu vou chamar aqui de resposta triângulo ou triângulos.txt. Dessa vez a gente abre para escrita com esse W e eu vou criar uma variável chamada arc também. E aí a gente pode iterar aqui sobre as respostas, tá? Então for resp em respostas e escrever aqui no arquivo, né? E aí, como a gente quer escrever em cada linha, a gente tem que lembrar de botar o /n no final. Então eu vou usar aqui fstring resp, que é o valor que a gente está usando agora, /n, certo? Bota a quebra de linha ali no final, tranquilo, vamos executar. E a gente pode ver que foi criado esse arquivo, respostas triângulo, e tem aqui, ó, true, false, true, true, né? E se você quisesse exibir uma coisa diferente de true e false, bastava você ter processado aqui, ó, a resposta. Então, você recebeu ela como um booleano, e aí você verifica, ó, se resposta, ou seja, se for true, respostas.append outra coisa, tipo, triângulo, ou sim e não, né? Pode ser melhor, já que o nome do arquivo já entrega. Se você quiser botar assim, ó, sim e não, você faz dessa maneira, tá? Então, respostas.append de acordo com o que você estiver vendo aqui em resposta. Beleza? Então, se eu clicar aqui, rodou, como a gente botou W, ele vai sobrescrever, ao invés de adicionar no arquivo, e a gente pode abrir o arquivo novamente e a gente vê o que a gente estava querendo. Então, para recapitular e fechar, eu quero que você preste bastante atenção no fato de que a gente escreveu dois programas diferentes. Então, tem esse programa que responde o triângulo, que ele vai receber dados diretamente da entrada padrão aqui do usuário e vai exibir também, né, na saída padrão, né, ali no terminal. E tem esse programa escreve triângulo, que vai ler um arquivo e vai escrever um arquivo. E os dois programas, eles precisam dessa função triângulo válido, exatamente a mesma função, tá? Apenas uma rotina de verificar se três valores numéricos formam ou não um triângulo. Tá vendo como que você pode organizar o seu código de uma maneira melhor utilizando funções, inclusive reaproveitar, né? Esse é o grande mote, a grande serventia, a grande função das funções, né? Então eu espero que com estes exemplos você não fique mais com dúvida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.